Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 9 de abril, a lição 3, ela tem como título Um livro de esperança e de graça. Este título está se referindo ao livro de Apocalipse. Embora seja um livro que significa assim, uma revelação de Deus para o seu povo, onde as coisas que acontecerão no fim dos tempos, as pessoas estejam bem instruídas para isso e se preparassem para esse momento, para que todos possam ter aquele grande encontro com Jesus na sua segunda vinda. Mas ele é um livro que para muitas pessoas às vezes tranquiliza, e outras pessoas ele pode assustar em decorrência da simbologia que se encontra nesse livro, né? Uma simbologia de dragão, de bestas assustadoras, às vezes símbolos místicos, né? E imagens estranhas que somente aquelas pessoas comprometidas com Deus podem entender. E foi justamente isto que o apóstolo João, ele se encontrava na ilha de Patmos, na Grécia, e ele estava justamente exilado lá pela perseguição do governo romano para com os cristãos. A ideia deles era exterminar os cristãos. E João, ele recebe uma incumbência, uma determinação de Deus, e Deus inspira o seu servo João para que ele escrevesse uma mensagem para o tempo do fim, para que seu povo se preparasse para aquele momento e que essas mensagens ele enviassem para as igrejas próximas, para que todos se preparassem e compartilhassem essas mensagens para que chegasse a nós até nos dias de hoje. E João, para que esta mensagem não fosse cortada ou seccionada pelo governo romano ou queimada, porque na realidade o governo romano ele queria exterminar com os cristãos. E João, através inspirado por Deus, ele faz esse livro com simbologia para justamente não deixar claro para os romanos entenderem. E que quem pudesse entender é justamente os cristãos, porque a Bíblia ela se autoexplica, e esta revelação de Jesus ela está em Apocalipse, no livro de Apocalipse, mas as respostas elas estão nos livros do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então o verdadeiro cristão que se instrui, ele sabe quais são essa simbologia e passa a entender e de coração passa a servir ao Senhor. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 a 3, e no capítulo 14, versículo 6, onde aqui nós temos passagens, né, que ela fala não apenas, né, dessa simbologia assustadora e também sobre a destruição que haveria, né, no mundo, mas também fala sobre uma coisa muitíssimo importante que é o Evangelho eterno. E Apocalipse é um livro no qual ele abre assim uma maravilha de tesouros, de seus mistérios, e que somente os filhos sinceros de Deus podem compreender. E isto basta, né, que eles conheçam a chave bíblica de seus símbolos, que se encontra na própria Bíblia, que profetiza, né, sobre a segunda vinda de Jesus e coisas que acontecerão nos finais dos tempos, onde neste livro aparece a essência de tudo isso, que chama-se o Evangelho eterno. A grande obra, né, desse livro Apocalipse, escrita por João, nunca pretendeu assustar os cristãos, mas justamente ao contrário, cujo objetivo é inculcar na cabeça das pessoas
uma confiança inabalável em Deus, na esperança e a graça que Ele pode dar para todas as pessoas, esperando assim, as pessoas que aguardam, né? Esperançoso na providência divina, justamente nos tempos difíceis, né? Da finalização desse mundo, né? E o que nós observamos é que a situação dos cristãos durante o Império Romano ele era cada vez mais dura, né, por causa da perseguição implacável, né, que os imperadores promoviam, e principalmente a partir de Nero, do ano de 64. E quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse, ele estava na ilha de Patmos, na Grécia, que eu havia mencionado, e justamente exilado, né, que ele estava perseguido por outro, né, imperador romano chamado lá Domiciano, que foi na época, foi nos anos de 81 a 96 depois de Cristo. E neste contexto, muitos cristãos desalentos, né, ou apavorados, né, com as ameaças, né, do imperador romano por tortura e morte, eles abandonaram a fé e aderiram às práticas pagãs. E o livro de Apocalipse, ou Revelação, visa encorajar esses fiéis e trata-se, assim, basicamente, do livro da esperança e de graça, ou da confiança inabalável no Senhor Jesus e nas suas promessas de vitória que Ele fez a todos nós quando Ele esteve aqui. Se nós olharmos o livro no seu início, diz o objetivo principal de Apocalipse, que é de revelar Jesus Cristo. Não existe suspense ou verdades encobertas, mas uma mensagem especialmente muito importante para o tempo do fim. Apresenta-se uma hierarquia que é estabelecida e Deus deu a revelação a Jesus e Jesus a enviou por intermédio do seu anjo para notificar o seu servo João, que está lá em Apocalipse 1:1. Que sempre foi uma notável testemunha de Jesus Cristo, quando ele foi apóstolo de Jesus. E ele, João, quando a tudo o que viu, que diz lá em Apocalipse 1:2, ele escreveu. Então, é uma promessa estabelecida para com todos os que leem, os que ouvem as palavras da profecia e guardam o que nela está escrito, que diz Apocalipse 1:3. Então, o que nós vemos aqui não é só destruição que fala o livro do Apocalipse. O que nós observamos é que é um livro de esperança, que fala do Evangelho eterno, que nos leva à salvação, por meio da morte e ressurreição de Cristo, que morreu pelos nossos pecados e através de nossa fé, do sangue jorrado na cruz do Calvário, nós somos justificados. E assim nos livrou da morte eterna e do pecado, onde pagou a dívida que nós tínhamos com Deus, e isso nos deu vida e esperança. E ao ver e conhecer o Evangelho eterno, que fala em Apocalipse, nós enxergamos que estamos a poucos passos da gloriosa promessa do grande Eu Sou, Jesus, que Ele diz: eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E assim, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Isso escrito por João, está lá em Apocalipse 1:7. Desde então, como sacerdotes de Cristo, que fala ali em Apocalipse 1:6, nós aguardamos a fiel promessa. E assim João sempre a almejava. Imagino, meus amigos, a saudade que o apóstolo João tinha do seu Senhor, do seu Mestre, com que ele tinha profunda afeição, quando ele era um amigo mais leal ali a Jesus, ele estava sempre do lado dele. Jesus tinha uma afeição enorme por João. E ele recordava do tempo em que João, recostava assim, a cabeça no peito de Jesus. E assim o livro de Apocalipse
ele é todo sobre Jesus, porque quem escreveu foi o discípulo, né, amado João. E o que nos resta, portanto, como um povo de Deus, o Israel espiritual de hoje, é ser igual ou semelhante aos patriarcas do passado, que eles proclamavam o evangelho eterno e que nós devemos ser mordomos de uma verdade presente para o tempo do fim e passar sempre para as demais pessoas, né? Nós temos essa responsabilidade de falar das 3 mensagens angélicas e sempre, né, observar que a mensagem do primeiro anjo possui 3 características peculiares, como urgência, abrangência e autoridade. O fato de ser o evangelho eterno, que diz ali em Apocalipse 14:6, como nós vimos, né, em lições anteriores, nos diz que se trata do mesmo evangelho da graça que foi transmitido tanto por Adão, Noé, Abraão, Jacó, Davi e toda a raça humana, e que chegou esse evangelho até nós hoje. E através desse plano de salvação que Jesus deixou para nós, e que ele fez esse plano de salvação, esse evangelho eterno, antes da fundação do mundo, que diz ali em Apocalipse 13:8. E Apocalipse 14, ela é uma mensagem de Deus direta ao seu povo, em especial para a igreja nos últimos dias, sendo uma mensagem de graça e esperança para o fim dos tempos. É só nós observarmos, né, em Apocalipse 14, que aparece no livro que Jesus é descrito como o Cordeiro que foi morto, onde ele tem uma bênção especial e particular para cada um que lê, que entende, que age, que pratica essas verdades. Temos que neste livro enxergar o amor de Deus para com toda a humanidade, porque o desejo de Deus é que todos se salvem, e para isso ele deu seu Filho unigênito morrer por todos nós na cruz do Calvário, onde ali ele jorrou seu sangue, e que nos libertou dos nossos pecados e ainda nos constituiu reinos, sacerdotes para Deus Pai. Em Cristo nós fomos redimidos e perdoados. A graça perdoa todo o nosso passado, dá poder no nosso presente e nos oferece esperança para o nosso futuro. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, a sua mente passa a ter entendimento, você passa a ser sábio, você passa a manipular melhor as Escrituras. Aí o livro de Apocalipse, você passa a entender melhor a simbologia toda das bestas, que alguns se assustam, dragão, símbolos místicos, né? Você passa a ser inteligente para entender, porque a própria Bíblia auto-explica. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, não é só isso que você ganha. Você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação, meu amigo, minha amiga. E com isto, Jesus quer levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.